Olá, amigos, boa tarde. Que a paz de Cristo esteja com todos, conosco. Que possamos mais uma vez poder levar a mensagem do Cristo, a mensagem da doutrina espírita para todos os irmãos, amigos, frequentadores da confraternização espírita jiquieense. Aqueles que já estão também fazendo amizade conosco através destas lives, quero desejar a todos uma boa tarde. Nós vamos fazer um trabalho hoje do Evangelho que está em Mateus. Está em Mateus, no capítulo 8, versículos de 5 a 13. E nós vamos dar início, com uma prece inicial. Todo trabalho começa com a prece. E nós queremos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, a nossa Mãe Maria Santíssima, para que eles possam continuar nos abençoando, nos dando paz, nos dando saúde, que nesse momento em que o mundo está passando por essa pandemia, seja assistido maravilhosamente por eles, como tem sido todo esse tempo. Então que possamos contar com essa bênção, com essa proteção, principalmente para aqueles nossos irmãos que estão neste momento nos hospitais, e que essa bênção também recaia sobre todos os trabalhadores que estão na frente desse trabalho, os médicos, enfermeiros, auxiliares, pessoas que fazem as limpezas, que recolhem todo o material. Então, que Jesus abençoe a todos. Como eu já disse, o trabalho hoje vem da Bíblia. Há quem diga que nós espíritas não lemos a Bíblia, mas nós temos também o nosso lado, nós estudamos a Bíblia. E hoje é aquela passagem que eu acho fantástica. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra, o meu servo será curado, será salvo. E para a gente ir adentrar o trabalho, nós vamos com essa leitura preparatória, que é do livro O Médico Jesus, através de Zé Carlos de Luca, e é fantástico. Olha a mensagem de hoje. Mudança de rumo. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Emmanuel. Quando estamos em um lugar que nos desagrada e nos provoca algum sofrimento, a solução mais lógica é deixarmos esse local. Quando pretendemos chegar a uma cidade ao norte e pegarmos uma estrada ao sul, precisamos fazer uma conversão para alcançar a rodovia correta. Na enfermidade ocorre a mesma coisa. A doença é um aviso de que estamos dirigindo o carro da nossa vida pela estrada errada. E geralmente essa estrada se chama desequilíbrio. Por isso, não há cura verdadeira sem mudança de estrada, sem uma conversão de nossa parte. Desacelere o carro da sua vida, faça uma parada. Se você continuar correndo desse jeito, vai se arrebentar na primeira curva das dificuldades. Reflita sobre os seus atos e caminhos, sem nenhum propósito de se culpar pelo que tem feito. O objetivo é torná-lo consciente das escolhas que tem feito, estimulando-a
tomar uma nova estrada que o levará ao destino da saúde e da felicidade. Em todas as curas que realizava, Jesus sempre apresentava aos enfermos a proposta do não peques mais, isto é, do não voltes a errar, o que para nós significa a necessidade de mudança de rumo que qualquer processo sincero de cura nos solicita. Muitos a quem Jesus curou voltaram a adoecer porque não mudaram de vida, persistindo em seus velhos hábitos doentios. Tenhamos consciência de que custará muito menos mudar do que experimentar o sofrimento do comodismo. Nenhum processo de cura se estabelece sem duas condições indispensáveis: consciência e mudança. Pois bem, sim, ele ainda diz o seguinte, que nunca é tarde para mudar de caminho. Por piores que tenham sido as estradas do erro percorrida, Jesus não desistiu de você. A doença é um chamado para voltarmos ao caminho do bem. Como há 2000 anos atrás, o médico Jesus está pronto para lhe curar e você está pronto para a mudança? Isso está em Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, da FEB. Nós vamos agora ver na íntegra essa passagem de Marcos, no capítulo 8, versículos de 5 ao 13. E aí começa assim. E entrando Jesus em Cafarnaum, veio a ele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Mas eu vos digo que há muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai, e como crê, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Maravilhoso, né? Essa vida de Jesus já deu assim filmes maravilhosos. E certa feita, eu estava assistindo um desses filmes da vida de Jesus, e o cinema, né, com seus recursos maravilhosos, fez uma cena que eu achei fantástica. Jesus estava no monte com os seus discípulos, estava ele pregando as bem-aventuranças, né, e o monte estava cheio. E apareceu uma cena no filme de um centurião montado em um cavalo junto a uma parede de pedras. Esse centurião estava assim, fixando Jesus assim, olhando com uma firmeza.
E até o cinema, a cena, foi acontecendo o seguinte: uma inversão do zoom. Estava aquele homem imenso, aí a câmera foi afastando, o zoom foi afastando, afastando, ele foi diminuindo, diminuindo, ficando pequeno, 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 até que desapareceu da cena pela distância, e aí começou a aparecer Jesus pregando no monte aos seus discípulos. E aí, que coisa maravilhosa. Jesus, quando falava para as pessoas, por exemplo, nesse monte mesmo, quando ele falou sobre as bem-aventuranças, tinha uma certa distância. E Jesus falava e todos ouviam, mesmo à distância. Esse centurião que estava a uma distância tão grande, ao ponto de sumir na inversão do zoom, praticamente estava lá também escutando Jesus. Parece que Jesus falava por telepatia conosco. Ele conseguia alcançar distâncias assim imensas. Tanto é que Jesus prometeu: vai e teu servo será curado. Jesus, à distância mesmo, ele fazia maravilhas, maravilhas, milagres, como são chamados milagres, né? Há quem diga que não existe milagre, que milagre é falta do conhecimento do fenômeno. Quando se conhece o fenômeno, aí deixa de ser fenômeno para ser uma coisa real. E aí Jesus usava esse poder dele. Tanto é que nós também, muitos de nós, não é só espírita não, todas as religiões, oramos à distância por pessoas. Muitas vezes nós espíritas temos o trabalho do passe, que é uma distribuição de energia, de força magnética, que alcança as pessoas com a imposição das mãos, e isso é feito às vezes à distância. Distância que nós não somos capazes de imaginar. E essa energia, essa vibração, essa força que a prece, que a oração, que tudo isso oferece, proporciona, veja bem, proporciona a cura, muitas vezes involuntário, sem vontade nossa, sem nós estarmos com vontade de curar alguém, de fazer com que cure, sem promessa, sem proselitismo, que a doutrina espírita não faz proselitismo, não faz promessas para que fique a coisa muitas vezes, prometeram e não aconteceu. Então, a doutrina espírita não faz proselitismo. A doutrina espírita pede a todos nós, quando começamos a estudar o Evangelho de Jesus, que façamos mudanças, como Jesus falou, né? Para mudarmos os nossos hábitos, mudarmos as nossas vibrações, a nossa condição, o nosso posicionamento em relação a determinadas coisas. Quantas vezes nós estamos assim, muitas vezes caídos, adoentados, e começamos a sentir melhora, uma evolução do quadro, uma melhora, e chega mesmo a ser uma cura. O problema desaparece. E muitas vezes essa ajuda vem de longe, assim, dessas preces, dessas orações. Como Jesus falou: vai, quando chegares em tua casa, teu servo já está curado. Que maravilha, né? E quando o centurião chegou em sua casa, é lógico que o centurião já estava curado, já estava pronto, né, para a lida do dia a dia. E eu pergunto, como é que está a sua fé?
como é que está a sua vontade, como na própria leitura preparatória do livro Médico Jesus, através do Dr. Bezerra de Menezes, como é que está a sua fé? O que é que você está produzindo, prodigalizando? O que é que você está proporcionando a você? Para uma melhora, para uma cura? Você está deixando de fazer determinadas coisas que você fazia, que muitas vezes não é agradável nem mesmo a nós mesmos. Tem pessoas que fazem coisa que deixam os seus familiares, seus amigos revoltados, chateados com aquela coisa que nós estamos fazendo. E é isso muitas vezes, meus irmãos, que proporciona uma melhora assim que nós não sabemos de onde vem. É quando nós buscamos fazer essa reforma íntima, essa mudança de hábito, deixar morrer, veja bem, o homem velho que habitava em nós e fazer nascer um novo homem. Esse homem velho muitas vezes vem assim de encarnações, de séculos, dentro de vícios, de vontades, quereres, arrogância, egoísmo, vaidade, luxúria. A luxúria, meus irmãos, é uma grande porta para a queda do espírito, a queda do homem. Homem ser humano, homem e mulher. Então, muitas vezes, nós, determinadas fases da vida, ou muitas vezes por toda a vida, achamos que devemos ser como sempre fomos. E não é por aí. Nós precisamos dar uma parada, dar uma refletida, dar uma analisada no que é que nós estamos fazendo. Certa feita, uma amiga nossa falou assim: ô Estevão, eu estou querendo mudar um pouco o meu hábito. Esta pessoa já não vivia mais com seu marido, era separada e ela estava querendo um novo relacionamento. E ela falou assim: eu queria um conselho seu. Eu falei: um conselho meu? Quem sou eu? Faça o seguinte. Antes que ela falasse o que era, ela virou, e aí eu virei e falei para ela: faça o seguinte, o que quer que seja que a senhora esteja intentando fazer, com a intenção de fazer, faça uma análise. Se Jesus estivesse em pé do seu lado, ele aprovaria o seu ato? Claro que ela é uma pessoa independente. Ela buscou esse relacionamento e foi assim. Ela disse que uma das coisas melhores da vida dela, porque ela não ia fazer nada errado, ela não estava fazendo nada escondido. É claro que sua família tinha conhecimento de tudo isso, mas ela optou por me fazer essa pergunta. E sem mencionar, vejam bem, sem ela me mencionar o que era, eu falei isso para ela. Posterior, depois que ela fez a coisa, foi que ela me falou: Estevão, era isso. E eu desejei felicidade a ela e tudo bem. Pois é, meus irmãos, nós precisamos buscar cada vez mais, como disse Jesus, a porta estreita. Aquele caminho difícil muitas vezes, porque larga, como Jesus disse, é a porta da perdição. E muitas vezes nós queremos só isso, o aqui e agora, o vamos, e vamos aproveitar.
E muitas vezes nós, quando fazemos isso, fazemos sem nenhum cuidado de estar pisando ou magoando alguém. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós fazemos, porque esse é o caminho do meio, o caminho certo, nem tanto à beira do precipício, como a segurança, assim, que a gente acha que é a segurança total, que é o melhor, que é o mais bonito, o mais glorioso. Nós temos que optar pelo caminho, como disse Jesus, pela porta estreita, pelo seguro, por aquilo que não vai nos levar a uma queda. Queda no sentido de moral. Então que nós possamos buscar sempre nessas mensagens que o Evangelho traz uma reflexão. Uma reflexão. Esse homem que pediu a Jesus que curasse seu servo era um homem praticamente descrente. Era um homem que não vivia, ele era um soldado romano, um centurião, ele cuidava de no mínimo 100 homens, por isso que é o nome centurião, de soldados, de pessoas que muitas vezes são rudes, e ele parou para ouvir Jesus e fez esse pedido pelo seu servo. Quando Jesus virou para os seus discípulos e falou assim, nem mesmo entre meus discípulos eu vi tamanha fé. Tamanha fé, tamanha confiança no resultado que Jesus poderia trazer para o seu servo. Então, meus irmãos, nós temos que analisar, ver bem o que é que nós estamos fazendo. Se um centurião, um homem que vivia praticamente lidando com coisas bem difíceis da vida, foi capaz de se sensibilizar, foi capaz de, como nós dizemos grotescamente, dar o braço a torcer para aquele homem maravilhoso que esteve aqui há quase 2000 anos. Eu digo quase 2000 anos porque ele começou o seu trabalho com quase 33 anos. Ele começou a sua lida, a sua pregação, já dos 30, e foi dos 30 aos 33 anos. Então, se ele nasceu meados ali do ano 1, 4, por essa menos 4, né, que eu já li uma série que diz que ele nasceu no ano menos 4, mas há quem diga que foi no ano 1. Então, para ter 2000 anos que Jesus trouxe a mensagem, vai ser lá pelo ano 2028, por aí. Então nós temos que buscar seguir esse homem, que muitos dizem, vejam vocês, muitos dizem que morreu, muitas religiões, que Jesus morreu para nos salvar. Será? Eu acredito que não. Eu acredito que Jesus viveu, teve uma vida, teve uma encarnação aqui na Terra para nos ensinar a seguir seu caminho, como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e com isso se salvar. Se Jesus, veja bem, vou pisar no calo, se Jesus morreu para nos salvar, então nós não precisamos fazer mais nada, porque todos nós já estamos salvos. É assim? Eu creio que não. Ele deu o caminho, ele nos ensinou o caminho para seguirmos dentro da verdade e alcançarmos a vida plena, a vida de espírito evoluído, espírito superior. Nós temos que agradecer muito. Eu, por exemplo, tenho muito que agradecer
a Deus por eu ter conhecido a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, se nós temos um campo de visão reto para frente, esse campo de visão, quando nós começamos a conhecer a doutrina espírita, quando conhecemos e começamos a estudar a doutrina espírita, aquele raio de visão que nós tínhamos para frente se alarga, se abre, vira um leque e nós passamos a entender muitas coisas que estavam assim, muitas vezes, como a gente costuma dizer também grosseiramente, estava na nossa cara e nós não víamos, nós não entendíamos, nós não percebíamos. Que possamos, você que ainda não conhece a doutrina espírita, está vendo esta live, você não vai deixar de ser o que você é por nada, se você um dia buscar conhecer a doutrina espírita. Se você não gostar, volte para a sua casa, para a sua igreja. Mas a doutrina espírita, ela oferece a todos nós essa possibilidade. Eu costumo dizer que nenhuma pessoa se tornou espírita porque fulano ou ciclano convidou para ser espírita. Deixe sua religião, venha assim. Não. Nós espíritas não fazemos isso. Nós convidamos para que as pessoas conheçam. Se a pessoa gostar, pode permanecer. E isso é o que acontece com todos nós que somos espíritas. Nós conhecemos, buscamos um dia, e no dia que eu conheci a doutrina espírita, eu comecei lendo livros, depois fui a um centro, e aí quando eu vi, eu falei assim, mas a doutrina espírita é isso, totalmente diferente da concepção que eu tinha, que muitas pessoas também têm. Então, conhecer a doutrina espírita, para mim, foi uma glória. Foi uma glória. Não, vejam bem, eu não desfaço de nada do que eu vivi e vivenciei em outras religiões. Nós espíritas não condenamos nem criticamos ninguém. A não ser que a pessoa esteja metendo os pés pela mão, dizendo que faz, que acontece, isso, aquilo outro, em nome de Deus, em nome de Jesus, quando a gente vê que não é nada disso. Mas conhecer a doutrina espírita é muito bom. Todas as pessoas que conhecem a doutrina, dificilmente eu vejo sair falando alguma coisa da doutrina espírita. Eu me surpreendi há poucos dias que eu vi uma publicação no Facebook de um bispo falando o que era determinada coisa na Igreja Católica e como a doutrina espírita via aquela mesma coisa. Meu Deus, foi uma decepção imensa ver um bispo falar tanta coisa contra, vejam bem, contra a doutrina espírita. E eu quis dar uma resposta não, fazer um comentário, sem nenhuma afetação, sem criticar, sem comentar, só falar do equívoco por ele estar falando aquilo, que dentro da doutrina espírita ninguém vê aquilo, e ele, um religioso, uma pessoa que tem que primar pela verdade, fazer aquelas afirmações tão negativas, tão inverídicas, vou pisar no carro, tão mentirosas. E me veio à mente o Alto de Barcelona, quando Kardec estava a codificar a doutrina espírita. Kardec lançou o Livro dos Espíritos, começou a lançar o Livro dos Médiuns, e aí um bispo de Barcelona
entrou na justiça e recolheu todos os livros que a gráfica do amigo de Kardec tinha recebido lá na Espanha, em Barcelona, e ele pegou todos os livros e queimou em praça pública. Só que quem estuda a doutrina espírita sabe que no livro Obras Póstumas, que nós estamos estudando aqui, fala justamente disso, que Kardec recebeu da espiritualidade uma mensagem dizendo que deixasse. Kardec estava querendo ir, providenciar, não deixar queimar os livros. Ele disse, não, pode deixar, porque o efeito vai ser o inverso. Em vez dele acabar com a doutrina espírita, como era a intenção desse bispo, ele vai promover. E quando houve esse auto de Barcelona, essa queima dos livros, as pessoas correram para pegar algumas páginas, alguns livros que não foram queimados e conheceram e correram depois à livraria para adquirir livros novos. Então, esse querido irmão nosso, esse bispo, fez essa colocação que me lembrou muito o Padre Quevedo, quando ele também tentou desmerecer a doutrina espírita. E a doutrina espírita, meus irmãos, eu já falei, eu repito sempre aqui, ela é cristã também, ela segue os ensinamentos de Jesus. Veja esse trabalho que hoje eu fiz para vocês. Uma passagem do Evangelho de Jesus que para mim é uma das passagens mais bonitas também do Evangelho. Tanto é que na missa os padres celebram: Senhor, não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Isso é toda a missa que os padres celebram, essa passagem é mencionada. É grandiosa essa mensagem, essa passagem, tanto pela força que Jesus tinha, pelo poder que Jesus tinha de à distância curar. Meus irmãos, uma boa tarde, que Jesus continue abençoando a todos. Estamos encerrando e para tal nós vamos pedir a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a Deus nosso Pai, aos mentores espirituais que estão tendo um trabalho imenso na espiritualidade, mas com certeza eles fazem isso com o maior prazer. Pedir a Jesus que continue derramando bênçãos sobre todos nós, proporcionando alívio àqueles que estão nos leitos de hospitais, alívio também às famílias que tiveram seus entes queridos arrebatados por esta doença, né, que muitos estão sem aceitar, sem entender. Mas eu costumo dizer, tudo está nas mãos de Deus. Então que Jesus continue nos abençoando hoje e por todo sempre. Uma boa tarde, já quase noite, né, escurecendo. Então que Jesus continue cuidando de nós. Muita paz.